Vamos abrir a palavra de Deus para a meditação nossa nesta noite. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, faremos a leitura do verso 10 ao verso 13. Evangelho segundo o relato de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, capítulo 5, verso 10. Diz assim as Sagradas Escrituras: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, a Tua palavra é alimento para a nossa alma, mas ela é tão profunda que sem o Teu Espírito não conseguimos mergulhar nos Teus segredos, no Teu mistério, na Tua vontade. Sem o Teu Espírito nada acontece, Senhor. E é por isso que oramos para que Tu nos agracie, dando-nos toda a condição de alcançarmos aquilo que Tu preparaste para nós nesta noite. Alimenta a nossa alma, fortalece o nosso coração, engrandece o Seu nome na nossa vida, ajuda-nos, e em especial eu Te peço que o Senhor me dê condição de transmitir em fidelidade aos meus irmãos a Tua santa palavra, e o Teu Espírito opere no coração de todos nós. Para a glória do Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Assentado, queridos. Meus amados, eu quero trazer à vossa memória que estamos chegando ao término. Esta é a última bem-aventurança. A última bem-aventurança. E nós estamos estudando as bem-aventuranças em todos os cultos realizados domingo à noite. E nós chegamos a esta bem-aventurança que é um grande paradoxo. Você imagina que este texto sagrado, ele vai associar perseguição à fidelidade. Isso é paradoxal. Humanamente, nós podemos dizer que isso é totalmente contraditório. Perseguição não combina com felicidade, antes pelo contrário. Mas o Senhor Jesus disse que nós, os crentes, são perseguidos por conta da justiça e por causa do seu nome. E, na verdade, esses crentes, apesar da perseguição que eles sofrem, eles são detentores da mais elevada, da mais augusta alegria e felicidade. Deus, quando nos salvou, Ele não nos prometeu facilidades. Deus não nos salvou e nos prometeu um caminho de rosas. Antes, pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E Ele também foi afligido. Existem uns pensamentos com relação à igreja, e alguns até entendem que nos momentos mais difíceis da igreja, foi o momento em que a igreja mais buscou a face de Deus. E diante desta cena, alguns chegam a afirmar, pensando que quanto mais perseguição, mais fiel a igreja é.
Mas a forma mais correta de pensarmos não é essa. A forma correta de pensarmos é: quanto mais fiel a Deus a igreja for, mais perseguida ela será. Mas pastor, como? Por um simples motivo: o mundo odeia a Cristo. Só por isso. Quanto mais fiel a Cristo, quanto mais identificada com Cristo, quanto mais parecida com Cristo, quanto mais imitadores de Cristo formos, mais a igreja será odiada pelo mundo. É bem verdade que está muito patente isso, aquilo que era apenas um ódio muito sorrateiro, com aparência de que não tem nada a ver. Essas últimas Olimpíadas, elas declararam exatamente o que está no coração dos homens no mundo, onde foi achincalhado a fé dos crentes. Fizeram um banquete com homens endemoniados. O diabo abriu o fosso do inferno e saiu aqueles seres esdrúxulos. Se eles achincalharam a nossa fé, nós podemos dizer aquilo que eles são, apesar deles não terem sido verdadeiros, nós somos. Movidos pelo inferno, eles achincalharam a fé dos crentes. E eles se utilizaram de um dos sacramentos, de um momento glorioso, onde a igreja celebra a grande vitória. Quando Jesus nos deu uma ordem, uma ordenança, um sacramento que é a ceia, e foi exatamente este ambiente que eles usaram para achincalhar os crentes. Nós vivemos esse tipo de sociedade. Portanto, quanto mais parecido com Cristo, mais a igreja será odiada. Por um simples motivo, porque o mundo odeia a Cristo. O mundo não suporta a verdade. O homem não suporta ser confrontado com a dura realidade de quem ele é. Perceba que as pessoas no mundo não odeiam, você não vê nenhuma bandeira ou ninguém fazendo uma manifestação, odiamos Hitler. Você não vê isso. Temos ódio de Mussolini. Também você não vê isso. Por um simples motivo. Mussolini, Hitler e todos os demais que foram levantados por Satanás para oprimir o povo, eles estão mortos. E ninguém odeia morto. O mundo odeia Cristo por um motivo, porque Ele está vivo. É exatamente por Ele estar vivo que as pessoas odeiam Cristo. Ninguém odeia morto. Morto já passou. O que Ele fez passou, acabou. Está morto, está sepultado. Já jogaram a pá de cal em cima, acabou. Cristo não. Ele não está lá, Ele está vivo. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E isso incomoda a nossa sociedade. Meus amados, a verdade é que viver o verdadeiro evangelho só pode ser vivido à custa de lágrimas de arrependimento e também de sangue de perseguição. Saiba que apesar de nós aqui no Brasil ainda, vamos abrir aspas, ainda, não estamos sofrendo perseguição, mas as coisas caminham a passos largos para isso. E o duro de tudo é que é com voto de crente. Ou pelo menos se diz crente. Eu acho que não é. Minha opinião pessoal. Mas devemos compreender que esse plano, esse processo está sendo delineado diante dos nossos olhos, né? A estrada está sendo pavimentada para trazer o filho da perdição, o anticristo.
E essas coisas têm que acontecer mesmo. A perseguição vai aumentar, o cerco vai se fechar. O verdadeiro evangelho, ele é vivido com lágrimas de arrependimento e com sangue de perseguição. Nesse exato momento tem crentes sendo mortos pelo mundo afora. Tem igrejas sendo queimadas, tem pastores sendo mortos. Eu lembro a vocês que existe uma ONG. Esta ONG foi fundada por um homem conhecido como o Irmão André. Já falei dele, né, em outra oportunidade. A ONG chamada ONG Portas Abertas foi fundada pelo Irmão André. Vai ficar mais fácil você identificar quem é o Irmão André, porque ele foi conhecido como aquele que levava Bíblias para a cortina de ferro, né? O fato é que essa ONG registra que estamos vivendo tempos de perseguição mundo afora. Em países comunistas, em países islâmicos, há pessoas sendo mortas. Eu me lembro que em uma das viagens que fiz, em um país muçulmano, um pastor que muito firme nas suas convicções a Deus, e ele costumava chamar as pessoas que se convertiam e convidá-las para batizar, e ele convidava de uma forma muito diferente da que nós estamos acostumados. A maneira como ele indagava se a pessoa queria batizar ou não, era da seguinte forma. Ele não perguntava, você quer batizar, meu filho? Não. Ele se utilizava da seguinte frase, você está preparado para morrer por Cristo? E houve um dia, então, que se converteu um jovem naquela igreja, e aquele pastor começou a perguntar àquele jovem, meu jovem, você está preparado para morrer por Cristo? E ele dizia, não, pastor, ainda não estou preparado. E ele fez isso algumas vezes. E chegou um momento em que a mãe daquele jovem disse a ele, hoje eu vou à igreja com você. Eles eram muçulmanos. E então, quando acabou o culto, o pastor estava à porta, os membros estavam saindo, e quando o jovem ia passar, mais uma vez o pastor apertou a mão dele e fez a pergunta, você está preparado para morrer por Cristo, meu jovem? E antes que ele respondesse, a mãe tomou a frente dele e disse, ele está preparado, pastor. E o jovem se espantou com o posicionamento de sua mãe. E ela então pôde explicar dizendo, meu marido é muçulmano, e desde que meu filho tornou-se um cristão, ele deu uma ordem para que eu colocasse veneno na sua comida, e eu coloco veneno na comida dele todos os dias, e ele não morre. Ele está preparado sim, pastor. Meus amados irmãos, talvez essa seja a forma melhor para perguntar, você está preparado a morrer por Cristo? Isto é, Cristo é o valor maior na sua vida. Eu lembro a vocês que servir a Deus é muito diferente daquilo que a grande maioria do evangelicalismo brasileiro entende que é. Se nós nos reportarmos a palavra de Deus, na cidade de Listra, o apóstolo Paulo foi violentamente apedrejado, a ponto dos seus algozes puxarem o corpo de Paulo e jogarem do lado de fora da cidade, considerando que ele estava morto. E Paulo, então, ele encoraja os irmãos, dizendo que através de muitas tribulações, importa nós entrarmos no reino de Deus. Se você espera entrar no reino de Deus de outra maneira, a Bíblia diz, importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. O cristão é odiado por um motivo, porque eles odeiam o nosso Cristo. Eles odeiam o nosso Senhor. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 15, Jesus disse, o mundo vai odiar vocês,
porque o mundo odiou a mim. E eles odiarão vocês, porque vocês não são do mundo. Eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vai odiar vocês. Jesus preparou a igreja para tudo aquilo que ela haveria de enfrentar. Nós devemos compreender que a natureza da perseguição, isso é, como a perseguição se dá, ela se dá não apenas através da mão pesada de opressores, mas ela se dá também através da língua, da maneira como as pessoas, elas agem violentamente, atacando a fé dos crentes. Os cristãos, meus amados, sempre foram perseguidos, sempre. Se você olhar o texto em que lemos, na última parte desse texto, o último versículo e mais precisamente a última frase, Jesus disse, ele vem dizendo, bem-aventurados vocês que serão perseguidos. E ao final ele diz, porque eles perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está dizendo assim, perseguição não deve ser alguma coisa que lhes cause surpresa. Quando Jesus diz, eles perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, Jesus quer dar uma consciência à igreja. Eles vão fazer com vocês a mesma coisa que eles fizeram com todos os crentes no decorrer da história. O crente incomoda. Incomoda aqueles que são movidos pelo príncipe das trevas, pelo diabo. Caim incomodou Abel. O que Caim fez para incomodar Abel? Caim foi agradável a Deus, Deus se agradou de Caim. Aquilo foi suficiente. Abel, o contrário. Abel agradou a Deus. E isso foi suficiente para Caim odiá-lo. E para que Caim o matasse. Loucura, né? Que mal Caim fez? Que mal Abel fez? Que mal Abel fez? O que eu quero dizer para você, que fique claro, não há comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão entre a grande meretriz e a noiva do Cordeiro. Jamais, queridos. Não pode haver comunhão entre o príncipe da paz e aquele que reina no mundo, porque o mundo está posto no maligno. Não há comunhão. E é por isso que nós precisamos de caminhar entendendo: bem-aventurados vocês que são perseguidos. Bem-aventurados quando as coisas estiverem dando errado para vocês. E a palavra bem-aventurado, em outra oportunidade eu falei, essa palavra grega utilizada aqui no original é muitíssimo feliz. Bem-aventurado é uma expressão de dizer, olha, é o suprassumo da felicidade. Você é feliz por ser perseguido. Agora, o apóstolo Paulo chega a escrever a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, dizendo, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo não diz, alguns que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Pode ser que não haja uma perseguição ainda institucionalizada ou generalizada, mas há uma perseguição. Há uma perseguição no seu trabalho, há uma perseguição quando você entra na escola, há uma perseguição na faculdade, quando você professa a sua fé, principalmente no meio acadêmico, em que falar de Cristo naquele meio é uma afronta. É uma afronta para o ateu. Paulo escreve uma carta, a carta escrita aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve esta carta quando estava preso em Roma. E quando Paulo escreve esta carta, preso em Roma, ele diz aos irmãos, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Irmãos, padecer por Cristo é graça de Deus. Lembram quando os apóstolos estavam em Jerusalém e o Sinédrio prende os apóstolos, vai açoitá-los
E após açoitá-los, eles saem pelas ruas, abraçados e dizendo: Deus nos achou dignos de apanharmos pelo nome do seu santo Filho Jesus. Com as costas sangrando, mas dizendo: apanhamos porque Deus nos achou digno de apanharmos. A dignidade hoje, esse evangelicalismo brasileiro, apresenta uma outra realidade. Não é a realidade da perseguição, não é a realidade de ser rechaçado, de ser excluído. Eu me lembro que quando Gabriel, meu filho mais novo, quando ele estava na faculdade, me lembro de um fato que ele me relatou, não sei se vai se recordar. Ele disse: pai, quando eu entrei na faculdade, todo mundo, puxa, legal, primeiro semestre, beleza e tudo. Quando eles perceberam que eu era crente, pronto, coloca o cara de lado, isola ele, né? Dá um gelo nele. Você sabe o que é maravilhoso? É que Paulo, mesmo sendo preso, ele vai escrever à igreja de Filipos, dizendo assim: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para um maior proveito, para um maior progresso do Evangelho. Alguém pode dizer: a igreja vai ser parada. Não, é impossível parar a igreja. É impossível deter a igreja. A igreja não pode ser parada, a igreja não pode ser destruída, simplesmente porque a obra de Cristo na cruz do Calvário já está consolidada. A igreja não é alguma coisa que pode ser que vença. A igreja não luta pela vitória, a igreja luta com a vitória nas mãos. A vitória não é uma possibilidade, é uma certeza. Abre o livro do Apocalipse e você vai ver, a igreja já venceu. Já venceu. Ela não vai vencer, ela não tem possibilidade de vencer, ela já venceu. Por isso Jesus pode dizer à sua igreja: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Eu tenho certeza que, se não todos, boa parte dos crentes que aqui estão, já foram injuriados pela sua fé, já mentiram a teu respeito para te prejudicar, porque você era crente, né? Você não era do gole, você não sentava à mesa, né? No banquete do cão. Então, é assim que a banda toca, gente. Eu me lembro que durante muito tempo, a gente já trabalhava e alguns diziam assim: ó, isso aqui, esses são radicais, esses não... Porque eles gostavam da turma da cachaça, né? A turma do mé. Isso não é novidade. O que é importante nós sabermos é que pessoas mentem para injuriarem crentes, para perseguirem crentes, e isso não pode ser tratado por você como algo: eu não sabia que seria assim. Não, é assim, filho, é assim. É desse jeito que a banda toca. A palavra injúria aqui no grego, o significado dela é jogar na cara de alguém. Isso é injúria. A palavra grega para injúria é isso, é lançar na cara, jogar na cara. E a Bíblia diz: eles vão perseguir vocês e vão jogar na cara de vocês, mentindo. Eles falarão muita coisa a vosso respeito. Jesus sofreu injúria, lembram-se? Jogaram na cara de Jesus, ele foi acusado de ser filho ilegítimo, ele foi acusado de ser beberrão e comelão, ele foi acusado de expulsar demônios por Belzebu. Os cristãos do primeiro século foram chamados de canibais, sabiam disso? Porque quando eles se reuniam para cear, eles diziam: este pão é o corpo de Cristo, este vinho é o sangue derramado naquela cruz. Eles eram tidos como canibais, mentindo. Vão perseguir vocês, vão injuriar vocês, vão lançar na cara de vocês aquilo que vocês não são, pautados em uma mentira. Os crentes do primeiro século, eles eram tratados como rebeldes, como traidores do Império Romano, porque eles não se curvavam e não adoravam a divindade do imperador.
Paulo sofreu injúria, Paulo foi injuriado, ele foi chamado de tagarela em Atenas, Paulo foi chamado de impostor em Corinto. Isso não pode ser novidade para você, irmão. E eu quero dizer para você, quando você estiver sendo perseguido, e alguém mentir, injuriar você, caluniar você, você glorifica a Deus, porque o inferno está incomodado, por isso é que o diabo está procurando alguém para falar de você. Quando não tem nada acontecendo, está tudo bem, está tudo tranquilo, cuidado. Quando você incomoda o inferno, o negócio não fica bonito. A mentira é a grande arma do diabo. Ele mente desde o princípio, ele é mentiroso desde o princípio. Muitos cristãos foram mortos pela mentira. Qual é o objetivo da mentira? Macular a imagem, denegrir o crente, falar mal do crente, denegrir a igreja, macular a igreja. Nós temos que entender que não é qualquer tipo de, por qualquer coisa que nós devemos dizer. Então quer dizer que toda perseguição é em virtude disso? Não. Nem toda perseguição. Tem perseguições que são resultados de coisas erradas que o cidadão fez. O apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 15, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como alguém que se intromete nos negócios dos outros. Tem gente que busca problema. Às vezes ele não é ladrão, assassino, não é malfeitor, mas mete o bico onde não é chamado. Aí começa a sofrer, filho. Você meteu o bico onde não era para você ser chamado. E Pedro vai dizer exatamente isso. Olha, esse tipo de sofrimento não é o sofrimento que Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Não é isso não. Não é porque você roubou, não é porque você fraudou alguém. Esse tipo de problema você vai ser perseguido mesmo. E com toda a razão. O certo é que, se nós agirmos como assassinos, ladrões, malfeitores, uma justa ofensa nós receberemos. Agora, se você é inocente, lembram-se dos dois ladrões na cruz? O que eles disseram? Eles blasfemavam, eles falavam de Jesus, né? Se tu és o Cristo, tira-nos daqui. De repente, Deus operou no coração de um deles. E um deles virou-se para o outro e disse: nós, como razão, nós temos motivo de estarmos aqui, mas este nenhum mal fez. Aquele homem estava plenamente consciente que ele estava recebendo o que ele merecia. Mas ele apontou para Jesus e disse: ele não merecia isso. Nós merecemos. O mundo irá nos perseguir por causa da justiça. Vocês lembram que uma das bem-aventuranças é: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça? Pois é, o crente que tem fome e sede de justiça, que tem fome de Deus, que tem fome da presença de Deus, este crente, então, é esse o tipo de perseguição que ele vai sofrer. O motivo pelo qual é esse. Porque ele tem fome de Deus, porque ele ama o Senhor Jesus. O mundo irá perseguir o crente por um motivo: porque nós servimos a Jesus. O mundo não pode tolerar a justiça de Cristo. O braço, muitas vezes, que vai acionar a perseguição contra os crentes é da apostasia. A apostasia virá. E ela vem um braço que vai acionar a perseguição. E eu quero encerrar dizendo a vocês, eu não sei se vocês lembram, fazer um exercíciozinho. A primeira bem-aventurança qual é, gente? Participe aqui comigo. Qual é a primeira bem-aventurança que aprendemos? Bem-aventurados os... Mais alto, quem sabe? Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. E qual é a promessa para quem é pobre, humilde de espírito? Qual é a promessa? Porque deles é o reino dos céus. Jesus inicia dizendo, a promessa de início é: bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus encerra as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados quando vos perseguirem, porque de vocês é o reino dos céus.
Ele inicia dizendo: a promessa que eu tenho para vocês é: o céu está garantido para vocês. Por isso que a Bíblia diz que quando nós subimos, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque lá não há dor, lá não é pranto, lá não há tristeza. Deus vai enxugar lágrimas. Ora, eu só posso imaginar que se a Bíblia diz que Deus vai enxugar lágrimas de crente, é porque crentes subirão chorando. Tem muita gente que vai subir sofrendo. Mas que dia glorioso será aquele, quando a trombeta soar, a última trombeta soar, quando a voz de arcanjo for ouvida, bendito seja o Senhor. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, disse Jesus, por causa do meu nome. Quando a pessoa te odeia porque você é um crente, glorifica a Deus, irmão. Exalte o nome de Deus. E a Bíblia diz, olha bem, essa é a única bem-aventurança de todas que nós vimos aqui. A única bem-aventurança em que se exalta a alegria. Ele inicia dizendo: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando vocês forem injuriados por minha causa. E ele continua dizendo: regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Está vendo que é a única bem-aventurança em que Deus exalta, dizendo: vale a pena ser fiel. Vale a pena você enfrentar as lutas e provas como crente. Vale a pena você compreender que você não é deste mundo, você é cidadão do céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Nós temos uma promessa gloriosa que é: o céu é o nosso lugar, irmãos. Em breve nós chegaremos. Em breve nós estaremos lá. Então, regozijai-vos, exultai. Pode ser que alguém esteja ouvindo e esteja passando por um momento difícil na sua vida. De lutas, de provas, de perseguição, de injúria, de mentiras, de calúnia. Exulte, glorifique, exalte, magnifique o nome de Deus. Porque o que está acontecendo com você, aconteceu com os servos do passado. Você não é o único. Você está sofrendo, mas muita gente já sofreu. E no meio do sofrimento, eles testemunharam de Jesus. A luta não vem para que nós recuemos. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e diz: eis que eu vejo os céus abertos, e o Senhor Jesus está em pé me esperando. Luta, prova, pedrada, mas o Senhor está no céu me esperando. Nós podemos perder a saúde, nós podemos perder bens, nós podemos perder pessoas queridas. O que nós não podemos perder é a promessa que um dia nós estaremos para sempre com Cristo. O reino dos céus nos aguarda, é nosso. Jesus comprou para nós, é uma garantia que Ele nos deu, é a certeza que Ele deu ao crente. E eu quero encerrar com 2 versículos, e eu peço que os irmãos projetem, por gentileza, esses 2 versículos. O primeiro deles, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Eu quero convidar toda a congregação para lermos juntos. Está aí? Tá? Vamos ler juntos? Bem-aventurado, feliz, muito feliz, regozijai-vos, exultai. Exultem. Leiamos comigo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Para um pouquinho. Você está achando? Quantas vezes você já orou dizendo assim: Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, está muito difícil. Senhor. E o Senhor está dizendo assim: é leve. E é momentâneo. Não tem esse peso todo que você está pensando. E é só por um tempinho, vai acabar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a certeza que temos é a alegria, ela vem ao romper da manhã. É leve, não é tão pesado quanto nós achamos, porque às vezes você olha com aquele olhar trágico, né? Aquele olhar do brocotó, acabou tudo, né? Calma.
Lembre-se que a Bíblia é repleta de exemplos, onde as pessoas achavam que ali era o final, Deus apenas colocou uma vírgula dizendo, vai continuar. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, chegou como escravo no Egito, foi comprado por Potifar, foi seduzido pela mulher de Potifar, resistiu a ela. Diz a palavra que ela inventa uma mentira contra ele. Ele vai parar na prisão. As coisas pareciam que estavam ficando boas para José. De repente, ele é lançado na prisão novamente. Alguém pode imaginar, meu Deus, que luta de José. Sabe de uma coisa? Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. O lugar mais fundo que você tiver é apenas o trampolim para Deus colocar você onde Ele quer. Porque foi exatamente na prisão que José decifrou o sonho do padeiro e do copeiro, e através desses sonhos decifrados, ele foi chamado por Faraó. E após decifrar o sonho de Faraó, ele foi guindado para ser, abaixo de Faraó, o homem que mandava em todo o Egito. Então pode ser que o momento mais difícil que você está vivendo é apenas uma forma como Deus vai usar esse momento difícil como um trampolim para colocar você onde Ele sempre quis. Deus está trabalhando em você, meu querido. Esse momento difícil não quer dizer que eu oro e Deus não responde. Olha, se Ele não está respondendo, é porque Ele está trabalhando, e Ele trabalha em silêncio. Ele trabalha em silêncio, mas uma coisa eu tenho certeza, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. As nossas orações estão diante dEle, Ele conhece a nossa dor, a nossa angústia, as nossas lágrimas, o nosso sofrimento, e o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel, Ele é fiel. Vamos ao texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, paramos aí, continua comigo, produz para nós eterno peso de glória. Oh, maravilha! Acima de toda comparação. Sabe o que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto? É como se ele dissesse assim, ei, crente, presta atenção aqui. Eu vou colocar uma balança diante de vocês. A luta está aqui, leve e momentânea. E do outro lado, o peso de glória. Ele está falando de balança. Ele está falando de pesar. O peso de glória, acima de qualquer comparação. Isto é, você não pode comparar a luta que você está vivendo hoje com a glória que você vai viver amanhã. Hoje lágrimas, amanhã vitória, cântico de louvor e adoração, porque o nosso Deus é fiel. Ele não desampara. Ele não disse que nós deixaríamos de ter luta. Ele disse, na vossa luta, na vossa aflição, eu estarei presente todos os dias. Não te deixarei, não te desampararei, não importa o que o homem faça conosco. O Salmo de Davi 23 encerra dizendo, Davi diz assim, eu tenho uma certeza. Ele inicia o último versículo, eu estou certo, tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Não tem um dia que a misericórdia e o amor dele não te alcance. Não tem um dia, irmão. É uma certeza, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E o verbo usado ali, seguir, é perseguir, sabe? Como você está perseguindo alguma coisa ferozmente até achar, essa é a expressão no original. Deus persegue você com a bondade dele e a misericórdia dele. Deus não deixou você à deriva da sua própria sorte. Ninguém tem domínio para fazer de você o que quer. A sua vida está segura nas mãos do Todo-Poderoso. Ele tem as rédeas da sua vida. Ele tem as rédeas da sua história. Confie no Senhor. Engrandeça o nome do Senhor. Regozije-se em Deus. Exulte o nome dEle. Exalte o nome dEle. Ele é fiel, queridos. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Bem-aventurados, felizes.
Romanos capítulo 8, verso 18. Outra certeza que Paulo vai dizer. Romanos 8, 18. Pode trocar para mim. Isso, obrigado. Vamos juntos de novo? Porque para mim, espera aí só um minutinho. Você vai substituir a palavra mim pelo seu nome, tá bom? Feito? Vamos ler bem forte, alto. Vamos ficar em pé para todo mundo pensar que está acabando? No lugar da palavra minha, você vai botar seu nomezinho, tá? Eu vou botar o meu. Juntos. Porque para Anchieta, tempo certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! O que vai acontecer em breve é maravilhoso. Vale a pena chegar até o final. Está cansado? Está desestimulado? Está abatido? Levanta! Levanta o ânimo. Jesus te fortalece hoje. Ele vai te fortalecer para você caminhar até aquele grande e glorioso dia. A Bíblia nos garante uma coisa: aquele que iniciou a boa obra em nós, Ele acabará esta obra. Ele não iniciou a obra para te deixar à deriva dos seus sentimentos, da sorte, dos problemas da vida. Não, Ele é poderoso para te tomar pela mão, para te segurar e para te levar até o final. Que dia glorioso nos aguarda. O dia em que Ele virá com poder e grande glória. Não podemos comparar com a glória a ser revelada em nós. Receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Não é pouca coisa não, gente. É muita coisa. Nós reinaremos com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Ouviremos naquele grande e glorioso dia: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus não tem improvisos, já está tudo pronto, já está tudo preparado, não tem nada que o pegue de surpresa. Ele elegeu você, Ele chamou você, Ele regenerou você, Ele justificou você, Ele santificou você, e Ele haverá naquele grande e glorioso dia de glorificar você. Receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Deus vos abençoe.